Eram 10h40 da noite quando André Whitfield parou diante das portas de vidro do hotel mais luxuoso da cidade, segurando o filho de 6 anos adormecido em seu peito, e ouviu o porteiro dizer, alto o suficiente para que 3 pessoas no saguão se virassem: "O senhor não pode entrar aqui. Tente o albergue na próxima esquina." André não respondeu. Apenas olhou para o homem de luvas brancas, depois para o letreiro dourado acima da porta, e percebeu que o porteiro não fazia a menor ideia de que estava expulsando o homem cujo nome estava gravado em cada contrato daquele prédio. Em menos de 1 hora, todos os funcionários daquele turno estariam desempregados. E se você já foi olhado de cima a baixo por alguém que decidiu, antes mesmo de você abrir a boca, que você não pertencia àquele lugar, então, essa história é para você. Fique comigo até o final, porque o que esse menino de 6 anos disse no meio do saguão fez um homem adulto baixar a cabeça e chorar. André Whitfield não tinha planejado parar ali naquela noite. Vinha de um voo de 11 horas, vindo de uma viagem de negócios do outro lado do mundo. E o que ele mais queria no planeta era uma cama, um banho quente e o silêncio de um quarto onde seu filho pudesse dormir sem o barulho de um aeroporto. O carro que o esperava tinha furado um pneu na rodovia. O motorista de reserva estava a 40 minutos de distância e o pequeno Eli já havia desabado no ombro do pai havia muito tempo, mole como só uma criança exausta consegue ficar. André olhou para o hotel à sua frente. O Astoria Crown, a joia da coroa do grupo que ele próprio havia erguido do nada, e pensou, por que dirigir mais 1 hora se eu posso dormir aqui? Ele tinha um hábito antigo, herdado do pai, de aparecer em suas propriedades sem aviso, vestido como um homem comum, justamente para ver o que acontecia quando ninguém sabia que o dono estava olhando. E naquela noite ele estava vestido como um homem comum de verdade. Calça de moletom escura, um casaco simples puído nos cotovelos, tênis gastos de tanto andar. Sem relógio, sem mala de grife, sem nada que gritasse dinheiro. Apenas um homem cansado de 42 anos, com a barba por fazer e um filho dormindo no peito. Foi exatamente assim que o porteiro o viu quando ele se aproximou da entrada principal. E foi exatamente por isso que o porteiro estendeu a mão e bloqueou a passagem. O nome do porteiro era Gregory. Era um homem alto, de ombros largos, que levava o uniforme com a seriedade de quem confunde o cargo com poder. Ele olhou para o casaco puído, olhou para os tênis, olhou para a criança e, por um instante, algo em seu rosto se contraiu, como se a presença de um menino dormindo apenas tornasse a situação mais incômoda para ele. "Posso ajudá-lo?" perguntou Gregory, mas não havia ajuda nenhuma naquela voz. Havia uma porta que ele já tinha decidido manter fechada. "Boa noite", disse André, com a calma de quem ainda acreditava que tudo se resolveria com educação. "Eu gostaria de um quarto para esta noite. Só eu e meu filho. Um quarto simples está ótimo." Gregory não se moveu. "Senhor, este é um estabelecimento privado. Temos um certo padrão aqui. Acho que o senhor se sentiria mais à vontade em outro lugar." E então, baixando a voz de um jeito que era pior do que se gritasse, acrescentou, "Tem um albergue 2 quadras abaixo. É mais o seu tipo de lugar." A frase pousou no ar como uma pedra atirada na água parada. Uma mulher que entrava no momento desviou o olhar, constrangida. Um casal que descia as escadas internas diminuiu o passo. André sentiu o peso do filho no peito e respirou fundo. Não com raiva. A raiva era um luxo que ele havia aprendido a não se permitir muito cedo na vida. O que ele sentiu foi outra coisa, mais antiga e mais fria. A clareza exata de estar diante de um espelho que ele conhecia bem demais. Porque o pai de André tinha sido porteiro. 26 anos abrindo a porta de hotéis para gente que nunca olhava em seu rosto.
26 anos, chegando em casa de madrugada, com os pés inchados e os olhos baixos, e ainda assim ensinando ao filho que dignidade não é algo que se mendiga, é algo que se carrega. A maneira como um homem trata quem ele acha que não vale nada, dizia o velho Whitfield à mesa da cozinha, é a verdadeira medida do que ele é. André tinha construído um império inteiro, tentando provar que essa frase podia mudar o mundo. E agora estava ali, na porta de sua própria criação, sendo medido e descartado por um homem que jamais saberia quem ele era, até ser tarde demais. Eu entendo, disse André sem levantar a voz, mas eu gostaria de falar com o gerente, por favor. Gregory soltou um suspiro impaciente, como se aquilo fosse um inconveniente que ele não tinha tempo de tolerar. O gerente está ocupado e, francamente, senhor, o senhor está começando a atrapalhar a entrada dos hóspedes. Vou pedir que se retire antes que isso fique desagradável. Foi nesse momento que as portas de vidro se abriram atrás de André e um casal entrou. Vestidos para impressionar, ele de blazer, ela com um casaco que valia mais do que muitos salários. Não tinham reserva. André ouviu quando disseram e observou, em silêncio, enquanto Gregory abria um sorriso largo e caloroso. Abria a porta com um gesto teatral e dizia: Sejam muito bem-vindos ao Astoria Crown. Por favor, a recepção vai cuidar de vocês imediatamente. O casal passou direto, sem nenhuma pergunta, sem nenhum padrão, sem nenhum albergue. André não disse nada, não precisava. A mensagem tinha sido dada com clareza absoluta, e os dois homens ali sabiam exatamente o que tinha acontecido, ainda que apenas um deles estivesse disposto a admitir. O menino se mexeu em seu ombro. Papai, murmurou Eli com a voz pastosa de sono. A gente já chegou no hotel? André apertou o braço em volta do filho. Quase campeão, só mais um minutinho. E então ele fez algo que Gregory não esperava. Em vez de ir embora, ele entrou. André passou pela porta com o filho no colo e caminhou até a recepção, com aquela calma de água parada que assustava mais do que qualquer grito. O recepcionista atrás do balcão de mármore, um rapaz chamado Trent, de uniforme impecável, ergueu os olhos e antes mesmo que André falasse, sua expressão já havia mudado. Gregory veio atrás, quase trotando. Trent, esse homem foi informado de que não pode ficar aqui. Chame a segurança. Eu só quero um quarto, disse André ao recepcionista, olhando-o diretamente nos olhos. Estou pedindo educadamente. Um quarto, para mim e para o meu filho. Trent hesitou. Por uma fração de segundo, algo nele pareceu reconhecer que aquilo estava errado. Mas então ele olhou para Gregory, olhou para o casaco puído e a coragem o abandonou. Senhor, nós estamos lotados esta noite. Não temos disponibilidade. A mentira saiu fraca, sem convicção, porque ele mesmo não acreditava nela. Lotados, repetiu André devagar. Mas vocês acabaram de receber um casal sem reserva, na minha frente, há menos de um minuto. O silêncio que se seguiu foi a coisa mais alta naquele saguão. Trent abriu a boca e não encontrou nada para dizer. Gregory cruzou os braços. Já chega, disse o porteiro. Vou chamar a segurança e essa conversa termina agora. 2 seguranças apareceram nas laterais do saguão, grandes, treinados, movendo-se com a indiferença pesada de quem já fez aquilo muitas vezes. E foi exatamente nesse instante, quando os 2 homens se posicionaram, um de cada lado da poltrona, onde André havia se sentado com o filho, que o pequeno Eli acordou. Crianças não despertam aos poucos. Eli abriu os olhos de uma vez e em um único movimento absorveu tudo. O saguão de mármore, os 2 homens enormes ao lado do pai, a tensão pendurada no ar como fumaça. Ele se endireitou no colo de André, abraçou o ursinho de pano que carregava sempre e olhou para os seguranças com aquela curiosidade franca e desarmada das crianças que ainda não aprenderam a fingir que não veem o que veem. Depois, olhou para Gregory e perguntou com uma voz clara que cortou o saguão inteiro.
Por que esses moços tão bravos com a gente? A gente fez alguma coisa errada? Ninguém respondeu. Gregory não olhou para o menino. Olhou para Andre, e aquilo, por si só, já era uma resposta. Ele franziu a testa, processando o mundo dos adultos com a seriedade absoluta de uma criança de 6 anos. Então olhou de novo para o porteiro e disse algo que fez 3 pessoas no saguão prenderem a respiração. Meu vovô também trabalhava abrindo porta de hotel. Ele dizia que abrir a porta para as pessoas era o trabalho mais bonito do mundo. Por que você não quer abrir a porta para a gente? A pergunta não tinha nenhuma acusação dentro dela. Era pura, sincera, desarmada, e justamente por isso atravessou o saguão como uma lâmina. O casal perto do elevador parou. Uma mulher no bar baixou o copo. Até um dos seguranças, o que estava à esquerda de Andre, mudou o peso de um pé para o outro, claramente desconfortável, com o lugar onde estava de pé. Andre olhou para o filho e algo em seu peito apertou. Ele passou a mão pelo cabelo do menino e disse, com a voz firme e gentil, que usava sempre que precisava, que o filho entendesse que o erro não era dele. Você não fez nada de errado, Eli. Nenhuma coisa sequer. Lembra do que o papai sempre diz? A gente carrega a nossa dignidade para onde for. Ninguém pode tirar isso da gente. Foi nesse momento que Andre se levantou. Devagar, com cuidado, ajeitando o filho contra o peito. E então, sem pressa, tirou o celular do bolso do casaco puído. Discou um número. Levou o aparelho ao ouvido. A ligação durou menos de 30 segundos. Ele disse 3 frases, ouviu por um instante e desligou. Gregory observava com um esgar de desprezo. Ligar para quem o senhor quiser não vai mudar o fato de que o senhor precisa sair. Andre guardou o telefone. Eu não vou a lugar nenhum, disse com a calma de quem já viu tudo o que precisava ver. Vamos esperar juntos. Esperar o quê? Perguntou o porteiro. E então o elevador soou. Um som pequeno, daqueles que aquele saguão produzia dezenas de vezes por noite sem que ninguém notasse. Mas todos notaram aquele. As portas se abriram e de dentro saiu um homem de cabelos grisalhos, terno escuro vestido às pressas, seguido por 2 executivos. Era Harold Banks, o diretor-geral do Astoria Crown, o homem que respondia por aquele hotel e por mais 40 espalhados pelo país. Ele atravessou o saguão direto na direção de Andre, ignorando completamente Gregory, ignorando Trent, ignorando os seguranças. Parou diante de Andre e fez algo que congelou todos os presentes. Baixou ligeiramente a cabeça e disse, com uma formalidade que carregava um peso real, Sr. Whitfield, eu sinto muito que o senhor tenha sido tratado dessa forma. Em nome de toda a empresa, eu peço desculpas. O saguão emudeceu, não do jeito dramático dos filmes, mas do jeito real, um som de cada vez, até que só restou o jazz fraco vindo do bar, que de repente parecia completamente fora de lugar. Harold virou-se de frente para a recepção e para o porteiro, e sua voz, embora baixa, encheu o salão inteiro. Para que ninguém aqui tenha dúvida, este é Andre Whitfield. Ele é o fundador e dono do Grupo Astoria. Ele é o dono deste hotel. Dono do mármore em que vocês estão pisando, dono dos uniformes que vocês vestem, dono dos contratos que decidem se vocês trabalham aqui amanhã. Trent ficou da cor do balcão de mármore. Gregory não se moveu. Permaneceu de pé no centro do saguão, com a imobilidade absoluta de um homem cuja compreensão inteira da realidade acabou de ser despedaçada e que ainda não descobriu o que fazer dentro da nova versão dela. Eli olhou para Harold, depois para o pai, depois para Harold de novo. Puxou o ursinho um pouco mais para perto e sussurrou, Papai, você conhece esse moço? Andre, pela primeira vez desde que cruzara aquela porta, sentiu o rosto suavizar por inteiro. Abraçou o filho e respondeu, Conheço, filho. Conheço esse moço, sim. O que veio depois não foi vingança. Foi algo mais frio e mais limpo do que vingança.
Andre entregou o filho com cuidado ao colo de uma funcionária da recepção que se aproximou e caminhou até o centro do saguão. Olhou para Gregory primeiro. Você me olhou na porta e decidiu, antes de eu dizer uma palavra, que eu não merecia entrar. Não pelo que eu fiz, pelo que você achou que eu era quando me viu. Gregory tentou falar. Cada frase começava com firmeza e morria antes de chegar ao ponto final. Senhor Whitfield, eu não tinha como saber. Esse é exatamente o ponto, interrompeu Andre, sem levantar a voz. Você não tinha como saber quem eu era, e mesmo assim achou que tinha o direito de me humilhar. Na frente do meu filho. Ele respirou. Você está demitido. Agora. Voltou-se então para Trent, o recepcionista. O rapaz tremia. Você sabia que estava errado, disse Andre. Eu vi no seu rosto, mas você escolheu a covardia em vez da consciência. Você mentiu olhando nos meus olhos. Trent abriu a boca para se desculpar, mas Andre continuou. Eu não vou destruir a sua vida hoje, mas você não vai mais trabalhar neste turno. Você vai para um programa de retreinamento, não sobre técnica, sobre valores. Você vai aprender o que significa estar do outro lado do balcão. Se sair de lá um homem diferente, a porta está aberta. Se não, não há lugar para você na minha empresa. E então veio o que ninguém esperava. Andre virou-se para Harold, os dois seguranças, a recepcionista do segundo turno, o gerente de plantão que estava ocupado demais para descer quando eu pedi. Todos eles fizeram parte disso, ouviram acontecer e ficaram em silêncio. Toda a equipe deste turno está dispensada esta noite, não como castigo cego, como a verdade do que nós somos. Ele olhou ao redor do saguão para cada rosto. Eu construí este hotel para que ele fosse o oposto exato do que aconteceu aqui hoje. Eu construí esta empresa porque o meu pai passou 26 anos abrindo portas para gente que nunca olhou no rosto dele. E eu jurei que nenhuma pessoa que entrasse por uma porta minha seria medida pelo casaco que veste antes de provar qualquer coisa. Toda pessoa, toda vez, sem exceção. Isso não é negócio. Isso é a coisa certa a se fazer. O saguão segurou aquelas palavras por um longo instante. E então, o pequeno Eli, que tinha acompanhado tudo com a testa franzida e o ursinho debaixo do braço, ergueu os olhos para o pai e puxou a mão dele. Papai, disse, agora a gente pode dormir? Eu tô com muito sono mesmo. Um som percorreu o salão, não exatamente uma risada, mas algo próximo disso. O tipo de som que um grupo de pessoas faz quando a tensão finalmente encontra para onde ir. Até Harold apertou os lábios contra um sorriso. Andre olhou para o filho, para o rosto sério e o ursinho gasto e a sinceridade absoluta daquele menino, e sentiu a coisa que estivera presa em seu peito a noite inteira finalmente se mover para algo com mais espaço dentro. Pode sim, campeão, disse ele. Agora a gente vai dormir. 3 meses depois, numa tarde tranquila de quarta-feira, uma família entrou pelas portas do Astoria Crown. Pai, mãe e 2 crianças, cansados da viagem, vestidos para o conforto e não para impressionar, com uma mala velha e um menino arrastando uma mochila grande demais para ele, recusando qualquer ajuda com a convicção absoluta de uma criança que decidiu que aquilo era uma questão de princípio. Na porta, um novo porteiro abriu o vidro com um sorriso de verdade e disse: Sejam muito bem-vindos. Deixem que eu cuido da bagagem. A mãe relaxou os ombros. O pai sorriu, surpreso. As crianças passaram correndo pelo mármore que tantos haviam dito que não era lugar para gente como eles. No canto mais distante do saguão, André estava de pé com Eli ao seu lado. Desta vez, ele viera para uma visita agendada, de terno, e Eli usava uma jaqueta em vez do moletom, embora ainda carregasse o ursinho. Eles observaram a família ser recebida, observaram o porteiro pegar a mala, observaram o menino da mochila finalmente deixar alguém ajudá-lo. Eli olhou para o pai. É assim que era para ser, papai? Perguntou.
André observou a família se acomodar. Observou o cansaço dos pais virar alívio. É isso, filho, disse ele. É exatamente para isso que serve. Eli considerou aquilo com a seriedade silenciosa que dedicava a quase tudo. Depois assentiu, satisfeito, e estendeu a mão para pegar a do pai. André a segurou, e os dois ficaram ali, no canto do saguão que ele havia construído, vendo o lugar finalmente se tornar aquilo que ele sempre sonhou que fosse. Porque toda pessoa merece ser tratada com dignidade antes mesmo de provar qualquer coisa, antes de mostrar o que tem no bolso, antes que alguém decida, olhando seu casaco, se ela pertence ou não àquele lugar. Isso não é apenas um bom negócio, é simplesmente o certo a se fazer. Se essa história tocou você, se inscreva no canal e fique com a gente, porque a próxima vai mexer ainda mais com o seu coração.